Ao longo da história, várias foram as conquistas da comunidade indígena brasileira quando o assunto é educação. Mas o acesso à universidade ainda é um grande desafio. Segundo dados do Ministério da Educação, no Brasil, em média, há um indígena para cada 500 universitários. Mas na Universidade Federal do Amazonas, um grupo de indígenas faz parte de um projeto inédito no país. Eles estão concluindo o mestrado e o doutorado, e com as dissertações escritas na língua nativa. Da aldeia para a universidade pública, onde o conhecimento das tribos passa a ser a base principal dos estudos. Os universitários indígenas quebram barreiras para alcançar os objetivos. Dagoberto Azevedo, de 37 anos, Gabriel Maia, de 46 e João Paulo, de 44, pertencem à etnia tucano. Para chegar onde estão hoje, eles deixaram o noroeste do Amazonas, mais precisamente as terras indígenas da região do Alto Rio Negro, fronteira do Brasil com a Colômbia. A educação básica foi nas comunidades indígenas, mas o desempenho na faculdade na capital tem proporcionado a eles grandes conquistas. Dagoberto e Gabriel finalizam o mestrado do programa de pós-graduação em Antropologia Social da Universidade Federal do Amazonas. O diferencial é que eles estão escrevendo as dissertações na própria língua nativa, fato inédito entre as universidades federais brasileiras. A conquista dos indígenas na Amazônia entra para a história do sistema educacional de ensino superior brasileiro. Aqui em sala de aula, a cultura indígena é fortemente presente. O grupo aproveita para discutir as distorções de conceitos e palavras da língua indígena. É uma inovação que nós estamos fazendo a escrita. Isso vai contribuir tanto para os leitores indígenas, tanto para os leitores não indígenas. Deu esse passo muito grande para nós, né? Para os povos indígenas. Um exemplo que está dando para outras universidades que estão e outros que virão, né, depois, nos indígenas que querem escrever com a língua deles também. O João Paulo é o único aluno já em nível de doutorado que integra o programa. Ele escreveu a dissertação de mestrado em português, mas agora no doutorado a língua nata é a que vai prevalecer. Você entra na faculdade pela cota porque você não tem oportunidade de estudar, você não teve oportunidade de ter melhores escolas, não teve melhores professores. Não é isso não que a gente quer mostrar. Queremos mostrar, a partir dessa oportunidade, que nós somos diferentes. Por quê? Por essas razões, por esses conhecimentos. Nós temos epistemologia, nós temos conhecimento, nós temos classificações próprias. Os textos escritos em língua indígena e que serão apresentados terão tradução em português. A nossa conquista em relação à escrita das dissertações em línguas indígenas não é pelo fato de ter limites na escrita científica do português. É o contrário, é enriquecer a escrita científica através de outros modos de pensamento, né, através da escrita. Com muito empenho, os professores orientadores abraçaram a causa, que partiu de um pedido dos alunos indígenas aceito pela universidade. Então agora eles são protagonistas de uma conversa que até então eles não eram, né? Então isso, sem dúvida, tem uma conquista deles, né, de colocar, né, uma reflexão na sua própria língua dentro de um ambiente acadêmico e, mais do que isso, eles colocar agora em questão o próprio ambiente acadêmico na sua forma de produção, de teorias, de métodos, né? Isso é fundamental. A Catedral Metropolitana de Manaus, no centro da cidade, recebeu centenas de fiéis neste domingo para a missa de Páscoa. A celebração é considerada pelos católicos uma das mais importantes do ano litúrgico. Os 78 anos de idade não são um obstáculo para a Dona Angélica ir à missa aos domingos. Eu gosto da igreja. Aí para a senhora não é nenhum esforço vir à missa, não? Não. Você sempre vem, sim, sempre vem com o meu sobrinho. E se não fosse a fraqueza nas pernas, Dona Angélica diz que nem precisaria de ajuda. É que o domingo de Páscoa é considerado pelos católicos uma das celebrações mais importantes do ano. A que revela o maior mistério cristão, a ressurreição de Jesus Cristo.
isso é, com a sua paixão e morte, ele vence o pecado, vence a morte e nos dá, portanto, nova esperança. Nós nele já somos vitoriosos. Podemos vencer o pecado, podemos vencer nossos defeitos, nossos crimes. A missa deste domingo também marcou o início do período pascal, os 50 dias que antecedem a festa de Pentecostes. Um período para renovar a fé e celebrar o renascimento do amor. Nós todo domingo renovamos esta Páscoa, celebramos essa vitória de Cristo sobre a morte. Portanto, não somente hoje, dia de Páscoa, temos que participar da missa, mas todo domingo a Páscoa semanal. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral negou o pedido da defesa do atual ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, segundo colocado nas eleições de 2014, e decidiu pela manutenção do governador José Mello e do vice Henrique Oliveira nos respectivos cargos. Ambos tiveram os mandatos cassados por crime eleitoral em janeiro. O processo agora segue para o Tribunal Superior Eleitoral. No despacho, a desembargadora Socorro Guedes alegou que a alternância poderia trazer momentos de incerteza e insegurança para o Estado. Hoje, com 9 postos. A presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, desembargadora Socorro Guedes, decidiu aceitar o efeito suspensivo ao recurso ordinário apresentado pela defesa do governador José Mello, do PROS, e do vice dele, Henrique Oliveira, do Solidariedade. O despacho foi assinado após a sessão de hoje do TRE do Amazonas. A decisão mantém o governador José Mello e o vice Henrique Oliveira nos cargos, mesmo após a cassação dos dois em janeiro. Em sua decisão, a desembargadora Socorro Guedes sustenta que no momento atual, a alternância de poder pode trazer danos irreparáveis ao Amazonas. Indeferiu o pedido de execução imediata da decisão do tribunal ajuizada pelo ministro Eduardo Braga. Portanto, mantém o governador e seu vice no cargo, acompanhando a firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral e deste regional. Entendo que a alternância da chefia do Poder Executivo neste momento, reconhecido por todos nós, traz insegurança, intranquilidade, descontinuidade do serviço público. A decisão de hoje do TRE do Amazonas significa que o governador José Mello e o vice dele, Henrique Oliveira, vão responder o processo no Tribunal Superior Eleitoral nos cargos, mas a decisão da desembargadora Socorro Guedes ainda pode ser contestada. Trata-se de uma decisão singular, portanto cabe agravo regimental, isso também está na literatura da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, então é possível que ela seja contestada sim. Ainda de acordo com a defesa do governador José Mello, a decisão do TRE de mantê-los nos cargos dará tranquilidade para trabalhar na ação que agora passa a tramitar no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Bem, é óbvio que a decisão dá mais tranquilidade e, acima de tudo, a decisão cumpre o que diz a lei. A lei determina que o recurso ordinário tem efeito suspensivo e que, portanto, deve-se aguardar o seu julgamento pelo tribunal competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que para que a decisão seja executada. A Páscoa, que celebra a renovação, a ressurreição de Cristo, também estimula a solidariedade. Neste fim de semana, crianças de uma comunidade de Iranduba foram beneficiadas com um projeto social idealizado por um grupo de amigas que usa as redes sociais para diminuir a distância entre elas, que moram em estados diferentes. Nossa viagem até a comunidade Cachoeira do Castanho, em Iranduba, foi debaixo de muita chuva. A bordo da lancha, voluntários do projeto Rompendo Mais Fronteiras, que se uniram em mais uma ação social. Desta vez, o objetivo foi garantir a Páscoa para dezenas de crianças que vivem na região. A mesma onde turistas nadam com os botos às margens do Rio Negro. Na chegada ao flutuante, uma recepção cheia de expectativas. Nem o mau tempo foi capaz de tirar o brilho dos olhos, nem o sorriso do rosto desses pequenos que aguardavam o coelhinho da Páscoa, aqui representado por este grupo de amigas que moram em diferentes estados, mas que se mantêm unidas pela solidariedade usando as redes sociais.
Muito alegre. Vai devorar tudo mesmo. Os ovos de chocolate foram arrecadados por meio de doações e representam mais que o símbolo da Páscoa, não só para as crianças, como para toda a família. De alegria, de felicidade, de saber que são lembradas, né? Elas não estão aqui à toa. Eu me sinto muito feliz porque eles vieram até nós, né? Trouxeram para essas criançadas aí muita felicidade. Muito bom, né? A alegria de criança não tem preço. O sorriso, o brilho no olhar é único, é sincero, né? Criança não mente, é um sentimento fantástico pra gente. No outro lado do rio, a alegria da Páscoa também foi exaltada por índios da tribo Dessana, que vivem na comunidade há mais de 2 décadas. Para os cristãos, a Páscoa é o símbolo da ressurreição de Cristo, mas para os indígenas é momento de agradecimento, é hora de exaltar os deuses com os rituais. Desde a origem da nossa geração já veio a crença de Deus para nós, antes de chegar os primeiros missionários. Uma integração de cultura e solidariedade no coração da Amazônia. E centenas de pessoas acompanharam neste fim de semana o espetáculo Paixão pela Vida, promovido pela Igreja Presbiteriana de Manaus. O musical, criado há 40 anos, emocionou o público neste domingo de Páscoa. Para quem não pôde ir, a oportunidade serão as 2 apresentações extras que acontecem no próximo fim de semana. O musical começa com a criação do mundo. No espetáculo Paixão pela Vida, organizado pela Igreja Presbiteriana de Manaus, a encenação vai além do sofrimento, morte e ressurreição de Jesus. Jesus tem encontro com várias pessoas e essas pessoas são transformadas. Então quem vier vai poder conferir. Já na entrada do espetáculo, uma surpresa. O público mergulha mais de 2000 anos no tempo e encontra um cenário diferente dos dias de hoje. A história se passa em Jerusalém. O espetáculo por aqui ainda nem começou, mas o tempo todo os atores ficam assim, interagindo com o público, recriando a atmosfera da época vivida por Jesus Cristo. Cestos para o seu trigo, Senhor. Venha, Senhor, para o seu trigo. Só de entrada já achei maravilhoso, né? Muito lindo isso, muito emocionante também. A gente já chega entrando, já chega se arrepiando toda, né? E quando Jesus entra em cena, a alegria toma conta, assim como diz a história contada durante séculos. O papel de Jesus Cristo é interpretado por Dan Carvalho há mais de 20 anos. Frio na barriga, o início do espetáculo é sempre marcante e não passa não. Pode ser 21 anos, 30 anos, ainda aquele friozinho no começo sempre dá. O espetáculo tem duração de 2 horas. Um show de dança, música e cores, com mais de 700 pessoas envolvidas. O público que acompanha atento se emociona. Um espetáculo assim que mostrou toda essa etapa, tudo que Deus passou, né? E assim, foi sensacional. Eu fiquei assim super surpresa. Nunca tinha visitado, né, o local, então foi sensacional. O espetáculo Paixão pela Vida ainda vai contar com 2 apresentações no próximo fim de semana no Espaço Pedras Vivas, localizado na Avenida Pedro Teixeira, próximo à Arena da Amazônia. O bilhete de entrada pode ser trocado por 1 quilo de alimento não perecível. No próximo final de semana, você que está nos assistindo vai poder conferir o Paixão pela Vida 2016. Nós vamos ter no sábado e no domingo também. Boa noite, você fica agora com o Jornal da Band. Até amanhã.